Primeiro, uma denúncia do Glenn Greenwald, que ele está retomando, que ele está fazendo, que ele está colocando de volta nas redes sociais, que eu acho importante compartilhar um trecho com vocês. Vamos ouvir o Glenn. Pode ver no meio da página, mais ou menos, que essa ordem foi emitida no dia 11 de janeiro de 2023, quase 2 meses, depois da data que a Carmen Lúcia prometeu que esses poderes, esse sistema, vai esperar. E foi enviado para as empresas maiores no mundo das redes sociais, inclusive Facebook, Rumble, Telegram, TikTok, Twitter e YouTube. Essa está abaixo na primeira página. Então, quando olhamos para a segunda página, ordem para o senhor diretor, estamos comunicando que foi proferido decisão nos autos sigilosos. Ou seja, que isso não era para ser publicado para ninguém. Isso foi uma ordem de manter isso secreto para ninguém. Nem o povo brasileiro, nem membros do Congresso, nem do Senado conseguir ver essa ordem como estava funcionando. E o ministro Moraes mandou o cumprimento imediato. E disse que essas 6 plataformas são obrigadas em 2 horas para bloquear dos canais, perfis, contas das pessoas abaixo. Ou seja, que ele não estava mandando a retirado das postagens específicas. Ele estava mandando que todas essas pessoas, incluindo nessa ordem, sejam completamente banidos nas maiores plataformas das redes sociais, ou que seja que eles não conseguem ser mais ouvidos no internet, nas maiores plataformas no internet. E ele estava ameaçando as plataformas como uma multa diária de R$100 mil, na caso que eles não baniram essas pessoas, e pode ver a lista das pessoas que está sendo banidos das plataformas. Está incluindo o deputado Nicolas Ferreira, que foi o deputado mais votado no país na eleição em 2022, o senador Alan Rick, o deputado José Medeiros, tem comentaristas como o Monarque, que também foi banido das todas as plataformas, e outros blogueiros e comentaristas. Bem, a gente sabe então, da situação que o Glenn Greenwald está denunciando. Vocês já ouviram aqui milhares de vezes no Show da Manhã, nos canais, nos programas do Fio Diário, mas é importante frisar que o Glenn Greenwald não é um cara de direita, ele é assumidamente um cara de esquerda, e eu vou colocar só o print aqui do post do Leandro Ruschel, só para vocês verem o nível de abuso que está acontecendo, né? Isso daí podia ser piada, mas não é, viu, pessoal? Isso daí parece uma piada, mas não é. E ele escreve aqui, em inglês, falando: imagine um cenário onde o juiz, acusado de censurar indivíduos e perseguindo eles por razões políticas, começa uma investigação contra quem informa isso por meio dessas denúncias, né, dessas denúncias completamente vagas que chegam para ele. Agora, imagina que esse juiz é da Suprema Corte e que o cara que está fazendo essas denúncias é o Elon Musk, né, de uma denúncia de enviesamento, de manipulação. Parece inacreditável, mas é precisamente o que está acontecendo no Brasil neste momento. E essa só é a ponta do iceberg. E daí você tem relator ministro Alexandre de Moraes, autor de ofício, advogado sem representação nos autos, investigado Elon Musk e advogado sem representação nos autos. E, Adriles, eu vou também colocar para você um trecho só. A gente pode adiantar, Bruno, para a pergunta da âncora para analista da CNN, só para vocês verem como que elas problematizam o assunto. Só para vocês terem uma ideia do nível de enviesamento deles. De algum bloqueio de conta na rede. Até agora a gente não tem nenhuma informação nesse sentido, de que Elon Musk tenha efetivamente cumprido as ameaças que fez. Jussara Soares aqui comigo. Jussara, essa aí é uma medida efetiva contra o X. É a primeira que a gente vê, né? Os representantes do X sendo realmente uma autorização ali do Moraes, atendendo o pedido da PGR para que eles deponham a PF. Até que ponto isso pode chegar? Porque uma coisa que eu sempre chamo a atenção nessa história é que ela é muito retórica. Ela não tem nada concreto ainda. Raquel, importante lembrar que na semana passada o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido do X, né, no Brasil, para tentar ali se eximir da responsabilidade quanto às ordens que ele estava em relação aos pedidos que estavam sendo feitos pela corte. Então, essa agora já é um novo passo. Agora, sobre o pedido que foi autorizado, né, quando a PGR fala para ouvir os representantes do X, o que a PGR quer saber? Se Elon Musk ele tem atribuição para espontaneamente determinar a publicação de postagens na rede e se também ele fez alguma determinação sobre perfis vedados por ordem judicial brasileira.
brasileira. Além disso, e se a empresa também tirou o bloqueio de perfil que estava suspenso por ordem judicial. Raquel, lembrando que toda essa história, o Elon Musk, ele acaba entrando na mira do Supremo Tribunal Federal após o dono do X fazer ataques diretamente a Alexandre de Moraes. Então esse é mais um desdobramento desse caso que a gente tem acompanhado nas últimas semanas. Raquel. Muito obrigada, Jussara Soares. Adriles, eu gostei de duas partes desse trecho. Ela fala de ameaça do Elon Musk. Né? Você sabia que ameaça pode, do ponto de vista jurídico, tem um efeito jurídico específico, né? Você pode ter constrições dadas pelo judiciário por conta de ameaças que você faz a pessoas, né, a entidades. Então, eles usam a expressão ameaça já nesse sentido. E depois ela fala, essa medida não tem nada de concreto. O Supremo Tribunal Federal com a arma na cabeça dos funcionários do X aqui no Brasil, Adriles, ameaçando, isso sim, ameaçando eles de prisão, mas a medida não tem nada de concreto, Adriles Jorge. Marco Antônio, deixa eu te falar uma coisa. Essa pauta parece complexa, né? Mas ela é bem simples. Desde que o Lula foi solto, um homem condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, eu escrevi isso e prestei um depoimento da Polícia Federal, talvez por isso também, talvez não por isso também. Tudo tem sido flagrantemente ilegal no país. Se você cria uma ruptura do Estado Democrático de Direito, de dentro desse Estado pretensamente democrático de direito, se você rompe com a estrutura da lei, se você rompe com a Constituição, e depois segue essa ruptura, prendendo, censurando, colocando na cadeia, exilando pessoas, tirando a conta bancária das pessoas por crime de opinião. Uma opinião contra a ruptura da legalidade institucional promovida pela própria justiça, que deveria zelar pela legalidade institucional. Tudo passa a ser flagrantemente ilegal no país. E esse caso do Elon Musk simplesmente é a ponta de lança do que está acontecendo. Você tem um homem lá de fora que denuncia que os juízes estão atropelando a lei, estão perseguindo pessoas, censurando pessoas, pedindo para uma empresa de comunicação, uma rede social, a maior rede social do mundo, né, que promova censura e perseguição que vai contra as leis do país, dessa rede social dos Estados Unidos, que tem que respeitar as leis constitucionais. E aí você cria uma esquizofrenia latente, que é você ver jornalista não sabendo o que fala, por quê? Porque esses jornalistas, essas empresas de comunicação locais, elas endossam essa ditatória que a gente está vivendo. Então você cria uma parafernália esquizofrênica. O que o Elon Musk fez? É muito simples. Ele denunciou um juiz que estava atropelando as leis, que estava pedindo censura prévia, o que não é permitido pela Constituição brasileira e nenhuma Constituição democrática do mundo. Estava falando que não iria obedecer leis ilegais, e encaminhou ao Congresso Nacional, ao Congresso americano, e o Congresso americano pediu informações sobre esse atropelo de leis à Constituição brasileira, à democracia brasileira. Então, quando a gente fala golpe, já houve um golpe no Brasil. Esse golpe é dado por juízes de dentro da instituição que estão golpeando a democracia, estão censurando, prendendo, criando tipificações que não existem, como fake news, como discurso de ódio, criando inquéritos em que o juiz se coloca como a parte agredida, e procurador, e acusador, e juiz. Ou seja, criou-se uma ilegalidade institucionalizada no Brasil, e a imprensa, a CNN, a Globo News, ficam desesperadamente tentando criar uma narrativa de slogans. O Elon Musk ataca a soberania nacional. Não, quem ataca a soberania nacional é o juiz que, eventualmente, está promovendo perseguição, censura e a ruína de pessoas que simplesmente querem dar a sua opinião. É simples assim. Agora, as maiores empresas de opinião no Brasil querem censurar, querem vedar a opinião alheia em nome de uma ditadura. Então a gente está vivendo, eu sempre digo e repito e reitero aqui, uma ditadura perfeita, mas uma ditadura perfeita esquizofrênica. O silêncio da maioria do Congresso, a ditadura do Judiciário, um governo federal que foi retirado da cadeia, literalmente, sem metáfora, para se contrapor ao projeto que eles acham que era fascista do Bolsonaro, que só pedia por liberdade. E você tem a grande mídia endossando esse estado esquizofrênico de coisas. Aí, quando o mundo começa a saber que o Brasil é uma ditadura, aí a imprensa entra em colapso esquizofrênico, absolutamente esquizoide, dizendo que estão atacando a soberania nacional. Não, tem que prender, tem que censurar, tem que perseguir em nome da democracia. Qualquer criança de 5 anos sabe que isso é completamente contraditório, completamente absurdo, completamente doentio. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo.
além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.